Olá, muito bom ter mais um encontro com vocês para pensarmos juntos sobre educação. E nessa semana pedagógica, nós vamos tratar de um tema muito relevante, que não é necessariamente inédito, mas que se faz presente nesse contexto em que vivemos, de tantas defasagens, de tantas dificuldades de aprendizagem. Bem, trataremos sobre individualização, diferenciação e personalização da aprendizagem. O meu nome é Lilia Neves e nós estamos aqui na parceria com a Moonshot. Esse evento vai estar reunindo aí vários educadores numa semana de formação com vocês. Então vamos acompanhar aí qual que é a ideia, a proposição que nós teríamos a lançar para vocês, lançamento aqui até uma metáfora própria de viagem à Lua, né? Nessa exploração da melhor forma de se fazer educação. Estamos em contexto de pandemia e parecia que a pandemia já se ia da Covid-19, mas ela ainda está insistente em permanecer mais um pouco. Mas independentemente de pandemia, há um estudo, há trabalhos muito relevantes sobre a maneira de se reconhecer ou as maneiras de se reconhecerem os contextos de aprendizagem e organizar situações que otimizem, que favoreçam esse melhor desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, apesar do agravo das aprendizagens ou das defasagens, digamos assim, em virtude do processo de pandemia, essa é uma prática que deve inspirar as escolas na organização das suas metodologias ou das suas estratégias didáticas. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: somos afinal iguais ou diferentes? Sim, somos semelhantes por sermos todos seres humanos e dotados de capacidade de aprendizagem. Todos podemos aprender, mas não necessariamente somos iguais em termos de sermos idênticos. Ao contrário, temos personalidade, temos a nossa identidade, temos etnias, religiões, culturas distintas, e isso certamente nos altera a forma de aprender. Há um processo chamado metacognição, vocês certamente já devam ter tratado sobre isso por aí, mas metacognição é aprender como eu aprendo. É como se você tivesse subido numa montanha bem alta e lá de cima você olhasse para baixo e visse o caminho que você percorreu para chegar até ali. Então, como é que as pessoas aprendem e como é que nós poderíamos favorecer para que essas aprendizagens pudessem ser melhoradas como instituição de ensino que somos, como educadores que estamos aqui nos capacitando a melhor orientar a aprendizagem dos nossos estudantes. Por óbvio, cada escola, cada educador vai se guiar por uma concepção de ensino-aprendizagem, mas há muito que compartilhamos por aqui, de que as pessoas são seres de diferenças, são seres que estão sob condições de aprendizagem diferenciadas. Então, como é que nós vamos alcançar esse sujeito das nossas aprendizagens? Bem, em primeiro lugar, nós temos que sempre nos lembrar que estamos provocando um processo de autonomia. Há, curiosamente, alguns que dizem assim, porque nós temos que dar mais autonomia. E autonomia é uma dessas coisas que não se dá, não se entrega. A autonomia é um processo de desenvolvimento, é um processo de conquista do estudante. Outra coisa também que não se dá ou não se entrega é o protagonismo. Ah, nós temos que dar protagonismo. Se protagonismo é a ação do sujeito, você não entrega a ação do sujeito, você prepara condições para que a autonomia ou o protagonismo se desenvolvam. E essa imagem é simbólica para mostrar que a vida é longa e que ele vai aprender por muito tempo. E nós possamos apoiá-los nesse percurso de aprendizagem. Há relatórios recentes que estão muito preocupados com as defasagens. Há um relatório de Iceberg Problem publicado pelos Estados Unidos, mas muito em função também de um contexto político de accountability, em que há valorização do trabalho do professor a partir
da performance dos seus estudantes. Mas esse relatório nos ajuda a denunciar uma questão que também nos é comum, que é o quanto os nossos estudantes estão acumulando lacunas ou gaps ou buracos de aprendizagem ao longo do processo. Então, essas defasagens, aqui simbolizado como vocês estão vendo por um iceberg, nem sempre são aparentes no processo. Então, o que é que não se sabe, o que é que se deixou de aprender no percurso e que de repente o estudante chega lá no ensino fundamental, anos finais ou ensino médio, e aqueles buracos, aquelas falhas de aprendizagem ficaram pelo caminho e estão agora fazendo falta, não é mesmo? Esse relatório, então, ele simbolicamente nos entrega esse gráfico que é como se fosse assim: as habilidades aprendidas no sexto ano estariam acima aí da superfície e as habilidades não aprendidas do sexto ano acumula-se no iceberg imerso. Igualmente, as habilidades aprendidas do sétimo ano e as não aprendidas do sétimo ano se acumulando com as não aprendidas do sexto ano. E aí esse estudante passa de ano e ele prossegue os seus estudos para o oitavo ano. Sim, é melhor, Lília, é melhor do que fazer retenção, mas essas defasagens precisam ser reconhecidas e tratadas, não é mesmo? Então, as habilidades do oitavo ano que não foram adquiridas, elas mais uma vez se acumulam e vai se agravando essa parte do iceberg que está imersa sob a superfície da água. E essas habilidades, o que seriam, né, essas habilidades de defasagem? Há 3 formas nesse relatório aí que eu fiz menção de se estar defasado. A primeira em relação ao currículo. O que o estudante deveria aprender e não aprendeu, chama-se defasagem. Segunda forma de defasagem é em relação aos seus colegas, aos seus pares. E par não significa aqui necessariamente de 2 em 2. Par diz sobre os seus semelhantes, é o trabalho entre os iguais, estudante com estudante, tutoria de pares, é tutoria entre iguais e não necessariamente entre duplas, né? Então, o que é que aqui, voltando na defasagem, do que ele não sabe em relação aos seus colegas? Todos já conseguiram e ele ainda não conseguiu, ou ela ainda não conseguiu, ao mesmo tempo. E a terceira forma seria o que ele já havia aprendido e que ele perdeu. Veja como que esse período de distanciamento social e de afetação da presença, né, do estudante no acompanhamento aí com seus professores pode ter mascarado coisas que eventualmente já se sabiam, mas que a falta de trabalho continuado daquela disciplina, daquele saber, houve regressão do saber, porque o saber não fica paradinho, ele vai se perdendo quando não se tem essa recorrência do trabalho. Então, diante desse cenário até aqui, estamos num contexto do porquê teríamos que escolher fazer individualização, diferenciação ou personalização da aprendizagem. Então, em virtude desses agravamentos, né, ou desses agravos todos de aprendizagem. Mas vamos prosseguir. Qual é então uma primeira combinação de se reconhecer um processo de intervenção? Nós tratarmos da individualização do ensino. É óbvio que eu coloquei aqui uns desenhos e vocês devem estar se lembrando da clássica história do patinho feio, mas nós não vamos nominar esses nossos patinhos aqui como os bonitinhos e os feios, mas aqueles que se apresentam com dificuldades ou em um cenário diferenciado da proximidade, né? Vygotsky nos apoia com um termo muito relevante para os educadores, para nós da educação, que é a zona de desenvolvimento proximal. Estamos aproximados num saber, principalmente se estamos numa turma, num saber coletivo. Mas aquele que se destaca ou se destoa desse saber, há uma intervenção individualizada. Então, a gente, ao se reconhecer uma necessidade tanto de defasagem quanto de altas habilidades em que precisa de ser desafiado aquele estudante
a algum novo estágio de aprendizagem, também se requer esse processo de individualização. Então, o professor identifica, propõe atividades que sejam coerentes com o cenário, né, com o quadro que se diagnostica, e as tecnologias também nos servem de formas de aplicação e de dinamizar essa interação do estudante com seus resgates. Houve uma experiência que eu tive com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, e quem já me ouviu falar possivelmente já sabe que eu admiro muito a prática portuguesa dessa escola tão emblemática que há mais de 50 anos fez uma educação de maneira diferenciada. Mas lá eles têm uma estratégia que é bem interessante. Os professores, pegando esses pontos críticos de aprendizagem, deixam como roteiros de estudo fluxos de aprendizagem para aquelas determinadas situações. Então, uma vez em se identificando uma necessidade de individualizar uma intervenção, esses roteiros eles são distribuídos aos estudantes. Então, não necessariamente os professores têm que ficar fazendo atividades novas e inéditas em todo momento. E o que se faz numa turma, se a escola for de um porte maior, também pode se aproveitar para os colegas professores de outras turmas. Ou por vezes, um estudante está no 6º ano e está com dificuldade de trabalhar números fracionários ou percentuais. E esse é um trabalho que o 3º ano, por exemplo, também tenha desenvolvido. Então, esses exercícios padrões, eles até tinham códigos para serem localizados com facilidade, eles então podem ser os professores podem recorrer a esses materiais e fazer uma intervenção mais ágil e mais otimizada. Uma outra estratégia que eu gosto muito é que essas listas de exercícios, digamos assim, possam também compilar-se numa progressão de dificuldades. Então, é como se você fosse sanitizando um determinado problema, começando com questões mais simples e vai, então, no decorrer das atividades, se complexificando ou trazendo outras variáveis ou outros contextos de aplicação. Então, tendo esse recurso que pode ser reunido hoje em meio digital, através desses repositórios digitais, nós então conseguiríamos atender demandas específicas desse patinho que não necessariamente tem que ser qualificado como feio ou bonito, mas desse cenário ou desse contexto que se diferencia dessa zona de conhecimento proximal coletiva. Então, essa individualização do ensino, esse é um material que eu também deixo aqui a referência para você, dos autores inglesas, elas fazem então essa simulação para nós. Então, o professor identifica o aluno com necessidades diferentes da turma, ele adapta a forma de atenção individualizada e ele avalia depois o seu aprendizado. Mas então, prosseguindo, primeiro termo, individualização. O segundo é diferenciação. E esse é um material que eu gosto muito do trabalho também do professor Philippe Perrenot. Ele é um suíço que escreve sobre diferenciação e a lógica é de reconhecermos mesmo, como há pouco fazíamos na nossa contextualização, de como somos diferentes e como necessitamos de atenções diferentes. Mas isso não significa que o professor vai ter que se desdobrar em fazer aulas individuais para cada estudante à sua medida. A metáfora que eu trouxe há pouco falávamos do patinho, para diferenciação eu trouxe essa composição de frutas, né? Então, quase uma salada de fruta, mas aqui ficou mais estilizada para eu trazer o contexto aí das cores. Eu tô até achando que essa do meio é uma pera que tá nos enganando na fotografia da maçã. Mas, de qualquer maneira, nós distribuímos entre uma turma atividades diferentes. Pode ser também que você faça rodízios, como estação por rotação, que é uma metodologia ativa que muito usa de tecnologia, ou ainda que não, você tenha distribuído em grupos e cada grupo vai fazer um trabalho diferente. E você pode organizar a composição daquele time ou daquela equipe a partir de necessidades específicas ou de habilidades que se requeram o desenvolvimento, sejam de fala, de leitura ou de um tipo de tema. Podem ser temáticos ou por níveis de dificuldade também.
Então, a diferenciação do ensino é esse professor, essa educadora, que ela separa um grupo em grupos menores para fazer estratégias diferenciadas. Por que também tenho muito apreço por isso? Porque cada forma de se trabalhar um determinado assunto nos habilita, né, ao desenvolvimento da cognição, porque nós temos os canais de percepção, o sistema perceptivo, os nossos 5, eh tato, o sistema de percepção, tato, olfato, audição, paladar e vamos? Me ajudem? Esqueci de um, visão, logo dela, né, estamos aqui, interagindo por meio digital. Mas e ela é tão importante, né, para concluir o pensamento. Então, quando nós percebemos o mundo e o percebemos de formas distintas, nós vamos compondo essa representação mental, esse esquema, mental de aprendizagem, que também depende do nosso ambiente. Então, para avançarmos um pouco mais, a diferenciação do ensino seria essa, multiforma ou multimetodologias ou multiestratégias de se compor as aprendizagens. Ah, agora é híbrido que você está dizendo? Já é híbrido há muito tempo. Tecnologia já está conosco desde o livro impresso, que é uma grande tecnologia, mas talvez as tecnologias digitais que tenham ganhado força aí também, né? Então, sim, usemos dela também. E eu deixo a maçãzinha aqui no canto para nos lembrar da metáfora da diferenciação do ensino, e aqui uso de novo o material elaborado por essas autoras, a Beth e a McCliskey. Ensino diferenciado, então, são grupos com interesses afins que se reúnem, o professor dá uma atividade para cada grupo e essa avaliação é chamada de avaliação para o aprendizado, porque o professor lidera uma interação e conduz esses grupos a processos de construção do conhecimento colaborativo. E por fim, teríamos a nossa terceira metáfora para a personalização do ensino. E aí eu trouxe essa zebra, por duplo sentido. Primeiro, porque eu amei essa imagem colorida que nos diz dessa autenticidade da zebra, mas também porque a zebra se assemelha um pouco a nós no sentido das identidades. Cada zebra, não sei se é de conhecimento de todos, mas cada zebra tem um padrão de listas e elas são identitárias, como a nossa digital também. Então, personalizar o ensino é conseguir se aproximar ao máximo desse sujeito de aprendizagem, dessa pessoa que se forma, que está diante de nós, esse relacionamento eu-tu, né? Eu como sujeito e ele também como sujeito de aprendizagem, nós juntos interagindo e o professor sendo o moderador ou mediador desse trabalho. Então, o estudante reconhecendo suas habilidades ou seus sonhos ou suas metas para alcançar, ele então se identifica com grupos com aspirações semelhantes e desenvolve projetos. Eu digo projetos porque é uma metodologia também de apreço para o trabalho de personalização, porque cada um vai estudar o como vai estudar, de que forma. Lembra do processo de metacognição? Como é que eu aprendo melhor? Aqui a abordagem ainda traz personalização do ensino, mas não necessariamente a gente tem que parar no ensino como ação, como se a atividade dessa operação estivesse só no professor ou no nome, né, do ensinar ou da ação do ensino, mas muito mais uma personalização do processo de aprendizagem, porque sabemos muito bem que todo ensino está para a aprendizagem, como nos dizia Paulo Freire. Se não há aprendizagem, não houve ensino, porque eles caminham juntos. Então, as avaliações, nesse caso aqui, para nós não deixarmos passar o tópico avaliação, elas são muito mais dominadas pelo que o aluno domina, pelo que o estudante domina, o que ele pode, então, ser convidado a se expressar acerca disso. O que é que você já sabe sobre? Pode ser uma prova, sim, se você quiser fazer prova como instrumento adequado de avaliação. Ou apresente-nos um processo de comunicação, de socialização desse conhecimento que você desenvolveu no seu projeto. Então, todo projeto
A própria BNCC tem lá nas metodologias da ciência, você depois pode passar por lá, dizendo que o processo de interação investigativa deve culminar na socialização dos seus resultados. Então, a personalização de um processo de aprendizagem, ela espera que esse sujeito expresse aquilo que ele aprendeu, compartilhando. Mas aí, então, nós temos o resumo novamente, tá? Aqui nossa metáfora da zebrinha. Alunos com mesmas paixões e objetivos diferentes se reúnem e escolhem o que, como e com quem estudar. E a avaliação é parte do processo. Bem, mas aí eu tenho duas chamadas para a gente finalizar esse nosso encontro, que ele é sintético, mas espero que também tenha sido representativo, que é a escola conseguir, com toda essa diferenciação, com todo esse processo de resgate da individualização e do nivelamento, ou mesmo de processos personalizados que reconheçam esse sujeito como o protagonista do seu processo mesmo, nós vamos ter que, ao final das contas, saber responder quem sabe o quê. Então, imagine você que esses quadrinhos fossem o seu currículo, os seus objetivos de formação, e cada linha desse fosse uma meta para ser alcançada, ou uma habilidade para ser desenvolvida, como é a estrutura de nosso currículo da BNCC. Então, o português, a geografia, a história, a biologia, ou whatever, qual outra você colocar, e aí você vai, então, registrando nesse grande currículo quem é que já aprendeu o quê. É como se você fosse compondo um mapa de aprendizagem de cada estudante e quando o fazemos por essa integração de um projeto, ele é vívido em sentido, em significado, em realidade, né? Em conformação com a vida, porque a vida não está dividida em caixotinhos como as disciplinas, mas elas são integradas e não fragmentadas. E a segunda metáfora, ou segundo alerta que eu gostaria de culminar aqui nesse nosso encontro, é que nem todas as experiências precisam ser do próprio sujeito. Há um autor da sociologia, Bandura, que ele nos ajuda muito a isso. As experiências próprias que me ensinam e as experiências do outro, que também me ensinam. Então, quando um projeto foi feito e aquele autor, né, do desenvolvimento do seu trabalho socializa, compartilha dos seus resultados, essas também podem ser vívidas para o outro que ouve. E essa também é chamada de experiência, é experiência vicária, né? Vicária é aquilo que se faz no lugar de. Então, se eu sei que alguém aprendeu de uma maneira, veja só, aprendi com ele de ter aprendido assim. Se eu sei que alguém teve dificuldades com uma situação na vida, eu também aprendo com a dor do outro ou com as experiências felizes, né? Porque o insight é a abertura de visão, abertura de mente da aprendizagem, ou a micro cognição, como Vygotsky também falaria, elas se dão com alegria, né? Aprender gera hormônios da alegria. Então, que as nossas aprendizagens, sejam elas participantes de nosso esforço pessoal ou de nossa observação às experiências dos outros, que elas possam culminar nesse boa conspiração dos educadores a favor do resgate das aprendizagens, porque há muitos estudantes que estão mesmo precisando desse exército de pessoas que escolheram profissões de tamanha relevância social, capazes de vir a transformar realidades. Então, que nós sejamos esses educadores que vamos aí entrar nesse ano de 2022, apesar das dificuldades que certamente estarão aí ainda por um período de crise sanitária, mas que nós estejamos com a esperança de poder apoiar cada estudante, cada vida no seu desenvolvimento, na sua formação. E eu fico por aqui, talvez com essa reflexão aqui, fechando com vocês, de que a identidade se constrói também na coletividade. Aprendamos juntos, vamos juntos. E você pode fazer contato comigo. Eu estou pelas redes sociais, é a forma mais fácil, lilianneves.edu ou @we learn together.
é uma plataforma de gestão de currículos e aprendizagem que eu também te convido a conhecer por lá. Um abraço e que tenhamos um bom ano. Boa volta às aulas. Até mais. E que não necessariamente sejam aulas, não é mesmo? Mas multimetodologias de resgate de aprendizagens. Até mais.